Olá, boa noite a todos. A gente fala de riqueza, eu tô falando de riqueza financeira, espiritual, emocional, intelectual, né? Então, se alguma dessas áreas aí tá faltando na sua vida, é porque você está precisando de um equilíbrio. E acredite, uma influencia a outra. E para mim, uma das grandes riquezas é a sabedoria, né? Quanto mais conhecimento, a gente mais rico, na minha opinião, a gente é. No entanto, o dinheiro, ele faz parte da realidade da nossa vida, né? De todos nós. Esse relacionamento com o dinheiro, ele influencia a gente profissionalmente, ele influencia nos nossos relacionamentos, em casa, nos nossos sonhos, nos nossos prazeres, na saúde, até no nosso lado espiritual, né? E falando ainda de riqueza, assim, riqueza financeira, o índice da riqueza, ele é medido por renda. Eu vi uma pesquisa muito interessante que falava sobre essa questão do ser milionário, né? Que a gente pensa, ser milionário é quem tem mais de 1 milhão na conta. Mas isso é muito relativo, né? Até porque 1 milhão no Brasil não é a mesma coisa que você ter 1 milhão nos Estados Unidos, né? Que ser milionário lá é bem diferente. Então é tudo muito relativo. Mas nessa pesquisa que foi em 2019, eu vou ler aqui para vocês, é uma publicação que tem anual do Instituto de Pesquisa do Credit Suisse sobre riqueza no mundo, e ele fala que o número de milionários no Brasil chegou a 259 mil, um aumento de quase 20% em comparação a 2018. Então, quando a gente considera esses valores em dólares, né, ou seja, eles consideram pessoas que têm considerado milionários, né, as pessoas que têm um patrimônio acima de US$ 1 milhão. A alta brasileira dos milionários, ela foi a sexta maior do mundo, atrás da Holanda, Alemanha, China, Japão e Estados Unidos. Então, de acordo com o relatório da riqueza 2020 da Knight Frank, na classe dos super ricos, os Estados Unidos, ele conta com mais ou menos 250 mil super ricos. Isso é uma fortuna, para quem tem, né, uma fortuna acima de 30 milhões de dólares. São quase, hoje, pelo dólar de hoje, mais ou menos 160 milhões de reais. A China, ela aparece na segunda posição e o Brasil está em 17º lugar com 4.812 super ricos. Essa riqueza, né, ela é muito relativa, porque na verdade as pessoas, elas estão em busca da prosperidade, né? E é justamente por isso que eu convidei o Bruno Gimenez. Ele é terapeuta, ele é especialista em desenvolvimento pessoal e prosperidade. Ele é diretor de conteúdo e cofundador da instituição Luz da Serra. Ele é professor, ele é palestrante, é escritor com mais de 20 livros, entre eles o Tratado da Prosperidade e o seu mais novo lançamento, Seja Rico, checklist para poder elevar o seu nível financeiro, e que também ele está com o curso aí da Maratona da Riqueza. Eu acompanhando uma das lives do Bruno, eu sou super fã do Bruno, ele falou que uma pergunta bem feita é aquela que a resposta pode mudar a sua vida. Eu adorei isso. Então, tá aí a pergunta: o que que impede a gente de ser rico? Oi, E, a- Bruno! e aí, Dani, sua linda, me escutando Tudo bem? bem? Que prazer estar aqui contigo. Muito obrigado Ai, pelo uma alegria, convite. sou super sua fã, tá, Bruno? Há um tempo eu acompanho todas as suas explicações espirituais, assim, eu me identifico muito, então eu acho fantástico a sua forma de pensar, e mais do que isso, a forma como você compartilha toda essa informação para as pessoas, né? Porque eu acho que coisa boa a gente tem que compartilhar mesmo, né? Não tenha dúvida, a gente quando compartilha, a gente passa, Madre Teresa dizia que não tem um bem que você faz pelo outro que não passe por você primeiro. E eu acho que prosperidade é a mesma coisa, Dani. Não tem uma prosperidade que você gera para o mundo que ela não passa por você primeiro. Então pode ter certeza que quando a gente está gerando prosperidade para o mundo, a gente está recebendo aquela cota de prosperidade. Não tem como trocar pneu de carro sem colocar as mãos na graxa e sujar a mão de graxa. Então, quando a gente está passando pela prosperidade, está gerando prosperidade para os outros, ela passa por nós. Então, uma das coisas mais sérias que tem sobre prosperidade é a gente entender que o sol, ele não decidiu que ele vai só iluminar aquele bairro ou aquela cidade, ou o sol decidiu que hoje de manhã ele só vai iluminar metade do planeta. O sol vem e ilumina tudo, ele é o que ele nasceu para ser. E é isso que é a essência da prosperidade. Ser tudo o que nasceu para ser e não o que dá para ser. Se a gente é só o que dá para ser, falta prosperidade. Essa é a Pois essência da prosperidade espiritual que você tanto falou aí.
Pois é, quando eu postei, né, que a gente ia fazer essa live sobre o que impede vocês de ser rico, foi muito engraçada a manifestação das pessoas, Eu li porque os comentários. elas têm essa confusão do ser rico. Imagina, eu jamais serei rico, nasci pobre, não vou ser rico. Existem muitas crenças que permeiam essa questão do ser rico. Então, primeiramente, eu queria entender de você o que que é ser rico para você de verdade. Como é que é esse conceito do ser rico? Quando eu falo de ser rico, eu sou direto e objetivamente falando de ser rico dinheiro. Mais dinheiro do que você precisa para viver, que você tem uma quantidade acumulada, que se você parar de trabalhar, você não se preocupa com dinheiro, que você tem a tal liberdade financeira. Essa é uma definição de rico que, para mim, é importante. Agora, a essência de ser rico, Dani, quando eu coloco na capa de um livro, ou quando eu coloco na capa de uma live, Seja Rico, a minha proposta é justamente fazer a pessoa se sentir mal. Ah, não, eu não quero ser rico. Porque quando já na hora que a gente fala seja rico, é meio agressivo para uns, né, Dani? É É, meio agressivo. Então, a minha primeiro busca que é as essa. pessoas acham que nunca vão alcançar, outras acham que ser rico é uma coisa ruim, né? Justamente porque acham que não vão alcançar. Então existe uma série de crenças em volta desse do o que é ser rico, né? Isso aí. Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam que a diferença, o ser rico é você ter liberdade para fazer o que você quer. Ó, gente, vamos pensar numa coisa. Inclusive, se vocês gostam desse assunto, aqui embaixo tem um aviãozinho. Convidei minha audiência, venham os seus lindinhos, ó. Pega o aviãozinho aqui, compartilha com mais pessoas, porque nós vamos botar para quebrar aqui nessa live. Eu tenho certeza que se você tiver papel e caneta na mão, teu coração aberto, nós vamos fazer uma grande diferença nessa live, porque esse é o nosso objetivo, né, Dani? A gente gosta de ver um monte de gente, gosta de ver o nosso trabalho reconhecido, mas a dinâmica da felicidade humana é ajudar o próximo. A dinâmica Perfeito. da infelicidade humana é ajudar o próximo errado. Mas a dinâmica da felicidade humana é ajudar. Então a gente está aqui para trazer essa energia. A riqueza que eu estou querendo levar para as pessoas que estão acessando os livros, os conteúdos, ou mesmo as lives, é aquela riqueza em que ela não tem que limitar quem ela é pelo dinheiro. Eu queria ir, não vou pelo dinheiro. Eu queria fazer, não faço pelo dinheiro. Eu queria estudar, não estudo pelo dinheiro. Eu queria ir viajar, não viajo pelo dinheiro. Eu queria aquilo, não faço pelo dinheiro. Então, a gente não é livre. Então, eu penso assim, Dani, o dinheiro gera possibilidades. Possibilidades gera poder. Poder gera liberdade. Essa é a nota número 1 da riqueza. Poder gera liberdade e liberdade quebra o sistema. Quando eu digo quebra o sistema, ele desorganiza esses paradigmas que faz da gente escravo. E a escravidão que nos traz doença, que nos traz escassez emocional, que faz com que a gente brigue nos relacionamentos. E a gente tem que ver que a ligação da prosperidade é você enfiou uma semente na terra, ela brotou, germinou e cresceu. Se eu sou uma semente, você é uma semente, Dani, todo mundo que está nos vendo é uma semente, e não está trazendo frutos, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque se você tem semente de erva doce, você tem que cuidar como erva doce para dar erva doce. Se você tem semente de milho, você tem que cuidar como milho para dar milho. Mas muitos de nós somos sementes que são tratadas de jeitos diferentes. E por quê? Porque a gente aprendeu a comparar com os outros, com ideais de prosperidade que não são de dentro para fora. A gente fica se comparando e na guerra da comparação sua autoestima nunca sai ilesa. Se compara, se compara, se compara, se perde. E é isso que eu estou vendo na era das lives, é isso que eu estou vendo na era das redes sociais, que era para todo mundo tomar partido disso, mudar a sua vida, porque tem gente genial trazendo informação, mas eu vejo muita gente se comparando, diminuindo a sua força, porque na guerra da comparação, sua autoestima sempre é reduzida. Então a riqueza que eu falo, ela é uma riqueza do dinheiro sim. Porém, Dani, uma coisa difícil de dizer, e eu preciso falar, porque eu tenho que ser íntegro comigo, é que a sua abundância material define o seu tamanho pessoal. E eu não estou falando de gordo, de magro. A sua abundância material é reflexo do seu tamanho pessoal. Porque se você é um ser humano que se expande, que ajuda, que faz, que realiza, que é uma semente que está sendo regada certinho, a prosperidade é uma coisa que você nem pensa. Você vai pensar no seu trabalho, você vai pensar nas coisas que você gosta, você vai pensar na contribuição. Então, ser rico é a alegria de ter a abundância necessária para fazer tudo que você gosta, agindo da forma como você é. Ou seja, para mim, você é o que você nasceu para ser, ou você é o que está dando para ser. Se você fosse tudo o que você nasceu para ser, você trabalharia no mesmo lugar, teria a mesma rotina, teria o mesmo saldo bancário, você conviveria com as mesmas pessoas? E essa pergunta, Dani, é uma pergunta que eu tenho me feito também, porque a gente tem que estar sempre nesse caminho. E as pessoas querem uma riqueza de fora para dentro e elas nunca vão ser ricas de fora para dentro.
elas podem ter dinheiro, mas elas não vão ser ricas. E por outro lado, Dani, eu também quero provocar as pessoas que falam: ah, eu sou rico de amor, eu sou rico de relacionamento. Nossa, maravilhoso. Mas só essa riqueza também não dá, porque o dinheiro é o fluxo vital da terceira dimensão. O dinheiro é a moeda das leis naturais. Com o dinheiro é uma invenção maravilhosa para a gente aprender a lidar com as leis naturais, que por dinheiro a gente se sacrifica, por dinheiro a gente se perde, por dinheiro a gente conquista, por dinheiro... Então o dinheiro não muda quem as pessoas são. Ah, o dinheiro corrompeu aquele. Mentira. O que corrompe é o ego, porque na pobreza tem o ego, na riqueza tem o ego. Então é um pouco dessa comunhão e, acima de tudo, essa limpeza das crenças religiosas, que a religião tem um lado bom, mas tem um lado que não ajuda, para que a gente possa mergulhar numa prosperidade real, duradoura, de você se olhar no espelho e falar: ó, gosto de você, hein? Tamo junto. Riqueza e prosperidade são coisas diferentes? Você ser próspero e ser rico? Você pode, a nossa audiência pode dar significado diferente. Ela pode dar significado, ela pode mudar, porque é também um pouco do que você define. Por exemplo, sucesso. Sucesso é uma coisa séria. Qual é a sua definição de sucesso, Dani? Qual é a minha definição de sucesso? Então, isso é uma coisa que a gente pode dar definição. Mas prosperidade é ecossistema. Prosperidade é você ter muitos amigos e também a arte de fazer novos amigos sempre. Uma forma de medir se a sua prosperidade está bloqueada é aquelas pessoas que não fazem amigos, não fazem amizades, não fazem. Você poder viajar, estamos num momento diferente, mas genericamente poder viajar, de conhecer outros lugares, você aprender outras coisas, você ter... Porque o compartilhamento é engraçado, que toda a prosperidade que o ser humano busca, ele não quer só para ele. Toda a prosperidade que o ser humano busca, ele quer para o outro. Até quando é para ostentar, o cara quer um carro lindo para ostentar. Ele quer ostentar para quem? Para o outro. Então é muito maluco isso. Mas a prosperidade é amizade, a prosperidade é dinheiro mais do que você precisa, é saúde, é ser quem nasceu para ser, gostar do que se tornou, acima de tudo, né? E é o sentimento de plenitude, que tá tudo bem, tá legal. Então isso é prosperidade. Já a riqueza é o atributo financeiro. Qual é a minha defesa? Que você deve buscar esse atributo financeiro, porém, esse atributo financeiro, sem um encontro aqui dentro, ele não serve para nada. Então a gente vê casos de pessoas muito ricas que entraram em depressão, porque elas entenderam que o dinheiro não mudou elas aquele vazio interno. Então nem todo o dinheiro do mundo, quando a pessoa tem um vazio existencial, vai resolver. E nem toda a pobreza do mundo vai trazer humildade quando a pessoa é arrogante. Então essas relações que a gente atribuiu o dinheiro, elas fazem o ser humano achar que o dinheiro é uma coisa ruim, e cada vez mais aquilo que você acha ruim, você não se conecta. Se eu achasse que você fosse uma pessoa ruim, eu não ia fazer uma live contigo. Quando você me convidou para fazer a live, eu falei, só se for agora. Porque assim, existe uma relação, entende? Existe uma conexão, existe uma afinidade. Então, quando você tem essa afinidade, você está de portas abertas. Agora, vamos supor que alguém que eu não gosto, que eu não simpatizo com o projeto, vamos assim dizer, me convida para fazer live. Já aconteceu, Bruno? Claro que aconteceu. Eu não faço. Por quê? Eu não quero aquilo na minha vida. Então, o dinheiro é assim também, né, Dani? Tentando desconstruir já essas crenças das pessoas, que principalmente quem fala muito, quem é rico fica cada vez mais rico, quem é pobre fica cada vez mais pobre. Falando dos self-mades, né, que são aquelas pessoas que não nasceram ricas, que não eram de famílias ricas. A gente tem vários exemplos aí de pessoas que ficaram milionárias, bilionárias, né, como o Jeff Bezos, lá, que é o fundador da Amazon, que é o homem mais rico do mundo, segundo a Forbes. Os cofundadores do Google, pessoas que não eram de famílias ricas e se tornaram milionários e bilionários, né? O que essas pessoas têm em especial? Por que eles chegaram até lá? Ótimo, ótimo. A primeira coisa é o seguinte, o ser humano, quando ele nasce nasce dentro de um contexto. Esse contexto a gente chama paradigma. Então, se você pegar duas crianças gêmeas, né? Uma gêmea foi morar na China com outros pais, essas crianças foram liberadas para adoção. Os pais não quiseram e deram para adoção. Foi para um orfanato, um casal chinês adotou e levou para a China, o outro casal holandês adotou e levou para a Holanda. E, curiosamente, essas crianças foram criadas dentro de outro paradigma. Então, a da China entrou num paradigma de coisas que a sociedade e a tradição criou, a da Holanda entrou num paradigma de acordo com a sociedade e a tradição criou. A grande verdade é que esse paradigma eu chamo de vaso, né, Dani? A gente está dentro de um vaso e às vezes tem aquela plantinha no vaso da casa e ela está precisando de um vaso maior e ela está com as raízes atrofiadas. Quando um ser humano ele percebe que existe um vaso determinando
o que ele pode ser, o tamanho que ele pode ser, ele continua no mesmo padrão. Alguns seres mais iluminados perceberam que aquilo era só um vaso, que ele não era tudo aquilo. São essas pessoas que conseguem dar este pulo. E, via de regra, dá para entender o que gera esse pulo. Número 1, decisão. Parece tão clichê, eu odeio coisa clichê, mas essa não tem como fugir. A decisão, Dani, é a decisão da mãe de querer manter um bebê 9 meses no ventre para vir à luz e depois manter esse filho que vai crescendo. A decisão de uma árvore que as raízes precisam nitidamente manter ela presa. É a decisão de você pegar um animalzinho de estimação para ser leve, que você tem que cuidar dele até o final da vida. As pessoas não decidem que prosperar é um propósito inabalável. Essa é a primeira coisa. Essas pessoas, todas elas tomaram uma decisão de sucesso. E por que a gente não consegue tomar essa decisão que parece tão simples? Porque o nosso consciente e o nosso inconsciente estão brigando. 95% da gente é inconsciente. Então eu faço um quadro das visões, eu declaro que eu quero ser rico, eu escrevo a minha meta, eu falo um monte de coisa. Mas todo esse paradigma que eu fui criado, principalmente as ondas do cérebro de até 12 anos, elas acatam tudo que você foi criado, elas são muito fortes. Então, do mesmo jeito, Bruce Lipton diz que o ambiente que a gente vive é mais sério na construção do nosso sucesso do que o próprio DNA, do que a própria genética. Então, as pessoas que eu convivo, elas podem mudar drasticamente quem eu sou. Então, quando a pessoa toma uma decisão de crescer, esse é o primeiro ponto. Só que por que a gente não consegue ter constância de propósito na decisão? Por causa das vozes internas que falam, não, isso não é para você, isso é bobeira. Então, número 1, decisão. Número 2, começar a agir conforme sua decisão. O dia que você decidiu que você queria ser atriz, eu tenho certeza que você começou a andar com coisas, pessoas e acontecimentos alinhados com ser atriz. Dani, eu não consegui, a primeira namorada que eu tive, 14 anos, não lembro, e na época eu tenho 43 anos, eu tive que escrever uma carta para ela, porque tinha carta na minha época tinha carta. Sim, Eu liguei para minha irmã e pedi para ela escrever a carta para mim, porque eu não sabia escrever um português que não me desonrasse, entendeu? Falou, mandar a cartinha para a namorada vai queimar meu filme. Então, eu não sabia escrever, mas a partir do momento que eu tomei uma decisão que eu ia ser autor, eu comecei a caminhar naquela direção. E mesmo que demorou 13 anos para o meu primeiro livro ir para a Veja, aquilo aconteceu. Então, muitas pessoas aqui passaram em concurso público, muitas pessoas aqui construíram uma casa, muitas pessoas são atletas, ou são colegas de profissão seu, sei lá, qualquer profissão que seja. Quando você toma uma decisão, o segundo passo é começar a agir de acordo com aquela decisão. E aí vem uma das coisas muito sérias, é mudar o seu convívio. Não é abandonar seus amigos, mas começar a buscar pessoas que pensam parecido. Se a gente não começa a buscar pessoas que pensam parecido, a gente não vai crescer. Porque a gente vai se sentir um estranho no ninho. Muitas das pessoas que estão nos vendo sabem que às vezes você fala, não, tá tudo errado, ninguém gosta de mim. Isso não funciona. Então tem uma coisa muito séria que a gente sabe, né? Antes de diagnosticar a si mesmo com depressão, tenha certeza que não está deveras cercados por idiotas. Essa é uma frase forte, porque às vezes a gente se acha a pior pessoa do mundo, mas só está com grupos errados. Então, número 1, decidir. Número 2, buscar grupos. Número 3, estudar. O preparo, ele é fundamental. Então, o que as pessoas acham é que no caminho do dinheiro é o caminho da sorte, é o caminho de uma oportunidade que vai surgir, é o caminho da transferência de responsabilidade. Então, esse passo número 3 é a autorresponsabilidade. Eu tenho que fazer, Dani, é minha parte, eu só vou enriquecer se eu fizer, sabe? Eu só vou enriquecer se eu estudar, se eu aprender. Por que para fazer uma cirurgia numa pessoa, eu preciso estudar 10, 12 anos? Por que para atender alguém em consultório, eu preciso estudar 4, 5 anos? Por que para a pessoa fazer um programa de computador, ela tem que aprender a fazer programação? E aí, na hora de enriquecer, o que tem que fazer? Trabalhe. É um absurdo. Todo trabalho sem estratégia, ele não é um trabalho correto. Então, aí, a partir disso, a gente vai construindo o que a gente chama o mindset da prosperidade. E aí entram todos os elementos que, dia após dia, a gente vai aprendendo, como mudar a relação que você tem com o dinheiro. Aqui em casa tem um arquivo que não está escrito contas a pagar, está escrito bênçãos a pagar. A gente tem que gostar do dinheiro que recebe, nunca reclamar do dinheiro que entra. Na minha casa é uma casa meio doida, Dani. Tem várias notas de dinheiro mostradas por ali. Porque é que nem o corpo físico da gente. O corpo estranho, quando surge o corpo estranho, as nossas células, as nossas resistências atacam. Quando a pessoa não está acostumada com o visual do dinheiro e aparece um dinheiro, o que ela faz? Ela ataca. Então a gente que significa gastar.
a gente vai mudando a nossa relação com o dinheiro, mudando as coisas que a gente fala e vai percebendo que são as crenças limitantes o ponto, aquelas vozes internas que dizem que dinheiro é a raiz de todo mal, que o dinheiro deixa você menos espiritual, que eu posso até ser rico, mas vai dar muito trabalho. Então, essas bases, quando essas pessoas que mudaram de caminho, elas começaram a ir por essa base. E Eu por queria até mais que... aproveitar esse teu gancho que você falou do contágio social, porque, né, de você estar conectado com pessoas que também estão buscando prosperar. Aproveita, né, já manda a gente para frente, porque a gente não prospera definitivamente. A gente não prospera sozinho, ninguém, você não vai ficar rico se as pessoas do seu lado continuarem endividadas e pobres. Então isso é básico, isso é clássico. Então, se você já está aprendendo a melhorar essa área da sua vida, já aperta esse aviãozinho aí para as 10 primeiras pessoas da sua lista, para que as pessoas ao seu redor, isso é muito importante, gente, a gente crescer e fazer com que as pessoas ao nosso redor cresçam também, senão elas puxam a gente para baixo mesmo. Então, assim, isso que o Bruno falou é muito importante, de você se conectar ao que você deseja, aonde você quer estar. E ele falou perfeito, quando eu queria ser atriz, eu busquei estar no meio de atores para poder me tornar, para me moldar, né, daquela forma. Eu não tinha, antes de eu ter tudo hoje que eu tenho na minha vida, eu também tinha uma condição financeira muito complicada, eu não tinha dinheiro para passagem. E eu tinha que pegar 8 ônibus para ir para o meu trabalho. Então, assim, durante anos, as pessoas, é muito engraçado que eu falo isso, meus primeiros anos na Globo eram 8 ônibus Eu nem para ir sabia que para era voltar. possível, para ir para a 4 Austrália. para ir, 4 para voltar. Então, assim, na minha época lá, né, que não tinha van ainda, não tinha nada disso, né, 20 anos atrás, era muito complicado. Então, assim, a gente chegou lá galgando um caminho, né, para você conquistar isso que você falou, foi perfeito, de você estudar, trabalhar e se condicionar para fazer isso. Agora, outra coisa que você falou do tipo, as pessoas, por que umas pessoas acreditam que podem chegar lá e outras não? Essa conquista material, essa relação com o dinheiro, ela também tem alguma relação com o espiritual, no Nossa, qual você se coloca? tem sim, só que primeiro a gente tem que definir o que é o espiritual. E assim, quando eu não estou afim de fazer a minha parte, eu vou sempre colocar a culpa em algo que eu não controlo. A primeira coisa que a pessoa precisa, olha, Dani, eu tenho vários livros espiritualistas escritos sobre orientação espiritual. Eu fui terapeuta de regressão a vidas passadas, junto com a Paty, que está nos assistindo aqui. A gente formou inúmeros terapeutas pela psicoterapia reencarnacionista. Ou seja, eu tenho um lado bem esquizotérico mesmo, é raiz. Então, eu adoraria falar sobre vidas passadas ou qualquer outras coisas. Mas uma das coisas que eu defendo é o seguinte: na autorresponsabilidade, você é o responsável. Você pode dizer que não é o culpado, para ficar mais leve, mas você é responsável. Então, só quero contextualizar, porque quando a pessoa está com preguiça, Dani, a melhor coisa que tem é colocar culpa em vidas passadas, é colocar culpa em algum encosto, alguma magia espiritual. O que a gente tem que entender é o seguinte: o que é o espírito? O espírito é um fluido, é uma consciência vital que anima o nosso corpo, e ele tem uma aura, e ele é propriamente a nossa consciência. Ele não morre, ele não nasce, ele sempre existiu e nunca acabará. Então, o nosso espírito, ele tem uma missão na Terra. Essa missão na Terra é nada mais, nada menos do que evoluir. Então, por isso que eu sempre digo, você é um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. E, gente, não é só a Dani, todo mundo aqui. Você é um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. Então, qual é a visão do espírito? O espírito está aqui para limpar as emoções ruins. Essa é a missão dele. Menos mágoa, menos medo, menos tristeza, menos ansiedade, menos... Então, se você olhar, quando o ser humano se desbloqueia, quando ele abandona o medo, quando ele abandona os condicionamentos, ele começa a ser ele mesmo, ou seja, aquela semente que você germina, nasce. E aí vem a prosperidade. Então, eu preciso que vocês entendam que, embora eu ame estudar o lado esotérico do espírito, não mistifique, porque o seu espírito é a sua consciência. Quanto mais você desbloqueia ele, melhor. Quanto mais você sabe o que você está fazendo aqui, e aí já vai vir, ai, Bruno, mas eu não sei minha missão. A sua missão é expandir e melhorar o mundo. Significa purificar o que você tem de ruim, melhorar o que você tem de bom. Essa é a sua missão. Não, ai, mas a minha missão é ajudar as crianças na África. Ó, isso é lindo, mas isso não é missão. Certo? Isso é contribuição, isso é propósito, é diferente missão e propósito, tá bom? Você assumiu isso como propósito. E o espírito, então, ele vem com seus próprios aprendizados. Então, o nível inconsciente é um jeito psicológico, Dani, de falar do espírito. O nosso espírito, ele assimila as pancadas da vida, então todo mundo pode ser rico.
mas muito rico. O difícil é ser essa pessoa. Todo mundo pode enriquecer, mas ser a pessoa que enriquece é difícil. E aí tem dois tipos de pessoas no mundo, Dani, isso é muito sério. Tem o primeiro tipo de pessoa que é muito comum, que são os traumatizados, os bloqueados mesmo, os travados, eles têm alguns medos sérios, alguns traumas sérios, e são muitos, 30%, 40%. Traumas, medos, bloqueios, não, eu não vou, isso eu não quero, aquilo eu não vou. E tem os condicionados, e esse daí mexe mais comigo. Porque o travado, o traumatizado ainda tem uma desculpinha bonitinha, mas o condicionado é aquele que não tem mais ambição. E ambas as situações é um freio, é um vaso. E por que que eu preciso ver que o mundo... A gente precisa... Por isso que eu gosto das redes sociais. Porque às vezes você olha uma coisa na rede social e fala, cara, eu podia estar fazendo isso e não estou fazendo. Aí é legal. Aí entrou admiração. Aí é o exemplo do outro mexendo com você. Mas aí a pessoa fala, ele está fazendo, eu não vou. Aí a sua autoestima foi embaixo. Então a gente tem que aprender a olhar isso para mudar a nossa realidade e fazer a diferença. Então, tem dois tipos de pessoas aqui. Como nós estamos com o chat aberto, tenta descobrir. Você é o número 1 bloqueado, que tem traumas, tem bloqueios, tem travas sérias, aqueles medos que você não consegue enfrentar. Nossa, eu estou 10 anos querendo empreender, mas não saio do meu trabalho. Eu estou há 5 anos querendo viver meu sonho, mas tenho medo de perder. São as pessoas que têm mais medo de perder do que desejo de ganhar. E o segundo é aquele condicionado, aquele que está tudo bem, que está na zona de conforto lá, que está parado. Quando a pessoa decide prosperar, muita gente fala, não, mas eu não preciso mais dinheiro. Não, mas eu não preciso de uma casa melhor. Não é sobre isso, Dani. É sobre o espírito ser tudo que nasceu para ser. Imagine se a Mãe Terra decidisse frutificar só um pouco de terra. Se o Sol decidisse iluminar só um pouco do planeta. Se o vento decidisse ventar só um pouco. Então só funciona e só prospera na Terra quem é tudo que nasceu para ser. E como que o universo responde aos condicionados, Dani? Dores e doenças. Ele vai ter doença, ele vai ter problema, se não com ele, com a família dele. Como que responde aos bloqueados? A mesma coisa. Então, quando vem a dor, vem a porrada, vem uma situação difícil emocional, uma ruptura, ao fim de um relacionamento, uma gravidez inesperada, um assalto, uma dor, um baque financeiro, uma doença, um acidente, é Deus agindo na sua vida. Porque muitos de nós só conseguem agir com o empurrãozinho do cara. Então, essa é a função do espírito. É a gente evoluir, ser tudo que nascemos para ser. É a gente vibrar na nossa identidade. É a gente plantar e nascer. E é por isso, Dani, que muitas pessoas não têm prosperidade. Porque se eu sou uma semente, eu estou plantando na terra certa para aquela semente. Eu vou resumir de outro jeito. Se você é uma cafeteira, você precisa pôr pó de café, ou a cápsula hoje em dia, né? A água é ligar na tomada e pôr uma xícara. Se você é uma máquina de lavar roupa, você tem que pôr sabão em pó, roupa suja, ligar na tomada. Muitas pessoas estão entendendo tudo errado. E eles são máquina de lavar roupa colocando café ou cafeteira colocando sabão em pó. E aí dá essa confusão. E existe um sistema natural no ser humano que corta duas coisas. É muito sério isso. O primeiro corte que é feito seu é tipo um racionamento. Número 1, a sua criatividade vai embora. Número 2, o seu brilho. Você vê as pessoas sem brilho, as pessoas que estão só vivendo, o seu brilho vai embora. E número 3, o seu dinheiro, a sua prosperidade vai embora. Isso são sinais que você não vive conforme o seu ecossistema. São sinais que você não vive conforme o seu espírito quer. E aí a pessoa fala, eu não tenho criatividade. Não é sobre ter criatividade. É uma defesa natural do ser humano. Deus, vamos fazer uma brincadeira. Ele olha para você, é a planta errada, na terra errada, regando errado. Ele não quer que frutifique um projeto todo desalinhado. Ele corta sua criatividade, ele corta sua vitalidade. Mas é uma resposta natural, não é um homem barbudo que fala, este aí eu não gosto. Então a prosperidade, sim, que é uma palavra que eu amo, ela está falando da nossa abastança, da nossa abundância. E tem fases na nossa vida que a prosperidade até nem vem tanto como dinheiro, Dani. Mas ela vem como amigos, como convites, como viagens, como possibilidades, sabe? Possibilidades que a vida te abre. E isso em si é o espírito dizendo, tá certo. Então, para mim, a relação entre sou próspero e estou me desenvolvendo na Terra, estou cumprindo a minha missão, é a mesma coisa. Um é sinônimo de outro. A gente vive numa sociedade onde existe essa cultura, né, de que as pessoas almejam muito a fama. Elas desejam, né, e confundem essa questão do ser rico é ser famoso e só sendo famoso que você alcança o seu sucesso. Como é que funciona essa confusão? Quanto, né, principalmente agora, nessa era tecnológica,
onde as crianças desejam isso também desde cedo para ser YouTubers e se tornar um grande talento, né? Como é que isso distrai e confunde as pessoas nesse entendimento errado? Olha, a gente tem um mecanismo humano. O mecanismo humano, ele tem o lado bom, o lado luz da solidariedade, da bondade, mas tem o lado ruim dos vícios humanos. Um dos vícios humanos é querer sempre estar certo. Outro vício humano é querer sempre ser reconhecido. E, infelizmente, quando as pessoas querem enriquecer pelo motivo errado, elas sempre vão sofrer. Ou elas nunca conquistam, ou elas conquistam e depois que conquistam se sentem vazias, né? Então eu sou muito abençoado, Dani, porque eu e Paty, quando a gente começou a trabalhar junto, a Patrícia é minha sócia, a gente começou a trabalhar junto, a gente começou pelo lado do desenvolvimento humano, da espiritualidade, da consciência, da missão de vida. E mais tarde, e eu tinha muita crença sobre dinheiro, eu não sabia cobrar, eu atendia em consultório, Dani, eu trabalhei 2 anos sem cobrar. E aí, depois que eu comecei a cobrar R$ 8 a consulta. Tinha gente que não se consultava comigo e falava, Deus o livre, pagar R$ 8, esse cara acho que é um bandido, porque não pode cobrar tão barato. Então, eu não conseguia cobrar. E eu tive fases da minha vida que a pessoa ia se consultar comigo e falava que estava sem dinheiro, eu não cobrava e ainda dava R$ 10 pro busão. R$ 10 pro busão. Então, assim, eu tinha muita dificuldade de cobrar. Então, quando você quer o dinheiro para pagar uma coisa que é do ego, é onde a confusão acontece. Por exemplo, eu quero dinheiro, aí eu vou mostrar para todo mundo que eu sou bom. Vai cobrar a conta. Eu quero dinheiro porque eu sou muito tímido com dinheiro, as meninas ou os meninos vão olhar para mim. Vai dar problema. Eu quero dinheiro porque daí eu vou ser famoso, todo mundo vai falar para mim. Em algum momento vai dar problema, porque a origem disso tudo é a carência, é o medo. E quando você fala de espírito, a função do espírito aqui na Terra é curar justamente isso. Quem trata mal o dinheiro foge. Dinheiro não suporta idiotas, Dani. Dinheiro não suporta idiotas. Eu era muito idiota com dinheiro, essas coisas todas eu falo de mim. Eu era muito imbecil com o dinheiro. Eu era assim, ó, era um vexame o jeito que eu tratava o dinheiro. Então, a gente tem que aprender que a gente tem que pôr o dinheiro, ele serve para quê? Para manifestar a raiz. O dinheiro é o fruto. Então, o dinheiro, ele não pode vir da árvore de outro. O dinheiro precisa vir da sua árvore. Você que é essa árvore que você proporciona esse fruto. Então, se eu quero o fruto, dinheiro, para mostrar que eu sou uma árvore linda, mas eu não sou árvore linda, é insustentável. Então, existe uma metáfora da América do Norte e América do Sul, eles tinham uma decisão. A América do Sul decidiu ficar com o ouro, enquanto a América do Norte decidiu ficar com o livro. O ouro era um dinheiro rápido que podia usar e fazer riqueza ali na hora. O livro, eles iam ter que estudar, aprender os segredos da riqueza e ia demorar para gerar aquela riqueza. Então, o que que deu, né? A América do Norte é muito mais próspera que a América do Sul. Ou seja, esse imediatismo de gastar para saciar uma carência, gastar para saciar um vazio existencial. Por isso, nada é melhor para o ser humano prosperar. Nada. Se você quer enriquecer, você tem que se dedicar a entender o que causa vazio existencial e ser pleno. E para mim, Dani, a coisa mais simples que tem é você seguir os seus talentos, misturar isso com algo que te dê dinheiro, né? Paixão, habilidade e um nicho que tenha dinheiro. E aí, fora isso, que tem amor por servir e que ajude o mundo. Esses 5 pilares são os pilares da receita perfeita para você trabalhar, fazer o que gosta, ganhar dinheiro e saber que está fazendo uma coisa que faz bem para o mundo. Se a gente não trava isso, a ostentação pega, a vergonha, a vaidade, a comparação. Olha, meu carro é melhor que o seu, a roupa. Então, o verdadeiro rico, ele respeita o seu funcionário, o ricão. Você pode ver, todo rico, ele respeita o seu funcionário, ele respeita a pessoa que trabalha em casa. Todo mundo já morou num condomínio alguma vez na vida. Você quer ver o falso rico, Dani? É aquele que ergue o narizão. Eu não posso falar profissão porque seria ofensivo, mas ele é um gerentinho, tá? Ele é um líderzinho que está ganhando 3, 4 vezes mais que a média da maioria das pessoas. Ele tem um carro um pouco melhor. Esse aí se acha rico. Esse é o falso rico. O rico de verdade, a riqueza veio da árvore bem sustentada, de saber quem ele é, de ele entender as suas falhas. Tem uma coisa que pessoas prósperas entendem, Dani, é de suas falhas, de seus limites. E elas entendem que a prosperidade não é construída sem pessoas. Então, se tem uma coisa que a gente aprende a valorizar, eu recentemente peguei um carro novo bem bacana, eu fui lá na empresa, nós temos 4 unidades, né? Eu estacionei uma, eu falei, ó, quero mostrar meu carro para vocês e eu queria agradecer. Aí uma das meninas falou, mas eu nunca vi isso. Eu falei, olha, se não fosse vocês, não tinham comprado esse carro.
Então, a menina ficou tão assustada, uma menina do nosso time, eu falei, mas é verdade, se não fosse vocês, eu não teria esse carro. Ela, nossa, eu nunca vi isso. Então, a gente tem que entender que tudo que circula, dinheiro é ecossistema, prosperidade é ecossistema, e eu chamo de ecossistema coerente, ó, na sua profissão. Ah, você começa a trabalhar como atriz, aí você vira diretora, aí como diretora você também pode dar coaching. Aí você vê que tudo parte de uma coisa que você ama. O que as Sim. pessoas fazem? Elas só pensam no dinheiro. Então elas começam a pensar em como pegar da outra árvore, enquanto elas se esquecem de fortalecer. Toda a prosperidade que eu tenho também veio de querer ajudar os outros. Primeiro consultório, virou livro teve produtos fitoenergéticos, os treinamentos, precisei montar uma empresa, eu e a Paty, e fomos crescendo, né? A teoria da mandala, nasce de um pontinho e nós vamos crescendo. Você falou de carro, até o fundador da Ford, o Henry Ford, ele fala que o fracasso também apenas é um lugar de descanso, né? Que é uma oportunidade de você começar de novo de uma forma inteligente. Muitas pessoas nessa busca, né? Que às vezes as pessoas que já conseguiram dar esse primeiro passo, então tá, eu vou buscar esse dinheiro. E sabe que ninguém cresce assim, né? A gente vai e cai até chegar lá. Por que tanta gente desiste no primeiro fracasso? Ó, primeira coisa, as motivações que as pessoas têm são as erradas. Quando você tem a motivação certa, o fracasso não é fracasso, é feedback. Quando a pessoa está olhando o fracasso como fracasso, ela está motivada errado. Ela precisa cair mesmo. Ela precisa. Eu moro num lugar que não tem vizinho aqui nem aqui, então é só mato e árvore. E eu fico olhando as aves, hoje é um dia bem de Serra Gaúcha aqui, Dani, e as aves mexem, daqui a pouco eu escuto um galho seco cair. Mas o galho firme continua. E eu observo muito a natureza para estudar a prosperidade. É isso, o fracasso é você ser chacoalhado para a parte em você que não tem vida, precisa cair. Então, fracasso é feedback, não existe fracasso, existe feedback. Retorno de que o caminho não é esse. Então, não tem fracasso. Thomas Edison foi perguntado, né, se, nossa, você errou 2000 vezes a forma de fazer a lâmpada. Ele, não, eu descobri 2000 formas de não fazer, não foi 2000 erros. Eu descobri. Então, é isso. Então, agora, quando a pessoa cai no fracasso, agora vai uma coisa bem séria, Dani. A gente é viciado em aprovação alheia. O dia que você conseguir se libertar da aprovação alheia, você será outra pessoa. E eu falo isso da pessoa, uma das pessoas que eu mais amo na vida, que é meu pai, que é um herói para mim. Eu queria, tudo que eu fazia era para agradar meu pai. Em 2008, quando eu consegui olhar para o olhar dele, ele falava, filho, você é um barco furado, filho, volta para a indústria. Eu sou químico de formação, né, Dani? Eu trabalhei 10 anos na indústria. Filho, volta para a indústria, não está dando certo. Eu olhei para ele e falei, pai, pela primeira vez, porque toda vez que ele falava aquilo, é mesmo, minha vida está ferrada, meu pai não está feliz comigo, eu tenho que dar orgulho para ele. Não, você não tem que dar orgulho pro seu pai. Eu sei que é muito difícil o que eu estou falando e muitos não vão entender. Eu amo meu pai, sou bem resolvido com ele. Você tem que dar orgulho para você, para os teus sonhos, para os teus planos. Porque se você é a semente certa e você estiver fazendo a coisa certa, seu filho vai sentir orgulho, seu pai vai sentir orgulho, sua família vai sentir. Então o que tem de errado? Os nossos parentes e amigos são medíocres? Não, eles têm as suas próprias fórmulas de felicidade. E eles não querem que você sofra. Então eles querem que você faça aquilo que eles acham que é o certo diante da situação que você tem. E eles não fazem por mal. E aí acontece que, como nós vivemos uma sociedade que a gente quer sempre impressionar, quer ser amado, quer ser aceito, quer ser admirado, quer ser valorizado, a gente é manipulado. A gente é manipulado pela necessidade de aprovação que a gente tem. E isso é muito difícil. O dia que você aprender a ser você mesmo, o dia que qualquer um aqui aprender a ser você mesmo, independente do julgamento dos outros, você muda a sua realidade. E foi em 2008 que eu olhei para os meus olhos e falei, pai, sabe uma coisa? Eu acho que você devia fazer terapia. Aquele dia foi o dia que a minha prosperidade decolou, Dani. A partir daquele dia. Que eu comecei a fazer as coisas não porque eu queria dar orgulho para o meu pai. E essa é uma das coisas mais sérias que a nossa sociedade tem. Eu fico pensando, né, quando você é youtuber, quando você é ator, quando você é professor, ou quando essas profissões que precisa ser aceito, o jogador de futebol, que a pessoa tem que entrar e tem que arrebentar, ou tem que fazer... Todas essas profissões são estímulos para a gente curar essa necessidade de ser aprovado. Se a gente não curar isso, a gente não é nós mesmos. Então, eu sou eu mesmo ou sou a projeção do que os outros querem que eu seja? E essa resposta dói, Dani. Porque você vai ver que a maioria das vezes você age querendo encantar o outro e esquece de si mesmo. Aí o dia que você conhece essa resposta, que você encontra esse resultado, aquele vazio toma conta de você. Porque a maioria das pessoas faz tudo pelos outros fugindo de si mesmo. Então isso é muito difícil.
É uma realidade complicada, viu? Você Mas acha que tem para jeito. saber, para a pessoa aprender a lidar com o dinheiro, é necessário assim, uma educação, uma inteligência financeira? Você sabe que essa palavra é uma palavra que eu dou umas porradinhas nela, né? É. Embora eu acho que sim, é necessário uma inteligência financeira, mas eu não sou uma pessoa que era muito esperta em matemática. Eu fiz minha faculdade toda sofrido, sabe? Então eu entendi que eu acho que tem mais gente como eu que vai mal nessas coisas. Eu entendi que a gente precisa de estratégia financeira. Inteligência financeira, parece que eu tenho que ser inteligente. E se Tem que tem uma entender coisa. de ações, bolsas e finanças, não Isso! sei o quê. Se tem uma coisa que eu aprendi com alguns milionários que me ensinaram muitas coisas, é o quanto, eu vou falar a palavra escancarada, porque muitos deles falam isso, o quanto eles são burro, tapado, idiota para tantas coisas. Então, existe uma pesquisa, eu vi essa pesquisa de Harvard, faz uns 6 anos que eu vi, que fala quanto maior o nível intelectual lá nos Estados Unidos, essa curva não acompanha o nível financeiro. Então, é uma espécie de inteligência financeira que se fala? Pode ser que sim. Agora, o que é essa inteligência financeira? Não é uma inteligência cerebral de QI. É uma coisa de seguir alguns princípios e valores que mesmo pessoas desprovidas de QI conseguem fazer. Então, eu prefiro chamar isso de estratégia financeira e não inteligência financeira, tá? Eu só estou renomeando, mas é preciso. Porque a gente tem que entender alguns elementos, e esses elementos são pequenos, por exemplo, as crenças limitantes. Essas são as piores. Achar que é para os outros, não é para mim, que eu sou muito velho para enriquecer, que eu sou muito pobre, eu sou muito novo para enriquecer, que as oportunidades já foram tomadas, que eu não preciso enriquecer, que se eu enriquecer vão querer tirar o que é de mim, sabe? Que os ricos não vão para o céu. Eu acho que são essas vozes, essas são as principais. E já que você está falando de inteligência financeira, na minha opinião, essa inteligência financeira ou essa estratégia financeira é acalmar essas vozes. Não, para aí, eu também mereço. Eu mereço a primeira fila, eu mereço a entrada VIP, eu mereço o melhor, eu mereço, sabe, eu mereço jantar no melhor lugar, eu mereço a melhor roupa, eu mereço ser tudo que nasci para ser. Então, dinheiro que é bom vem para mim. Então, essas E essa frases... comunicação verbal que você está falando aí é super importante que ela exista, né? Isso, e por isso que eu coloquei, na verdade foi sugestão da Raquel, a gerente da editora, de colocar o livro Seja Rico. Porque eu estou adorando a reação das pessoas. Ai, mas eu não quero ser rico. Ó, a pessoa quer viajar. Eu vi que você estava num lugar lindo, te acompanhei surfando lá. Parabéns. Ah, nas Maldivas. Tava demais a energia lá. Parabéns. Eu vi Obrigada. vocês tirando o lixo de uma praia, eu achei muito maneiro. E aí, assim, ó, vocês estavam. Você quer viajar, o outro quer comprar o carro, o outro quer pôr o filho para estudar nos Estados Unidos, o outro quer abrir um negócio, aquele outro, então, quer pagar a faculdade da filha. Aquela outra pessoa quer ter um prédio comercial para alugar para fazer um pé de meia. Todo mundo quer comprar alguma coisa, mas ninguém quer ser rico. Então, a ideia do Seja Rico é justamente trucar, porque eu estou com uma facilidade enorme de falar, opa, bloqueio, bloqueio, bloqueio. Todo mundo que eu falo, ó, no livro Seja Rico, a pessoa assusta. Nossa! A coisa mais bizarra que aconteceu na minha vida, a gente num evento de São Paulo, chamava Propósito Inabalável. Eu tive um impulso, Dani, e eu ergui o braço e falei, eu aprendi a ser rico. E o meu propósito inabalável é ajudar o máximo de pessoas no mundo a enriquecer. 2017. De lá para cá, eu não sei medir o que nós já fizemos. Fizemos o maior conteúdo mundial, gratuito, empilhado de prosperidade de 2017 até agora. E aí o que nós fizemos, Dani, eu, Paty, Paulo Henrique, nós somos em 3 sócios, a gente começou a fazer evento, lançar livro, evento gratuito, mais de 1 milhão de pessoas já participaram, e a gente começou a fazer. E eu tenho a gravação daquele dia. Metade da plateia faz assim, yeah, uou! E metade da plateia não falou isso, nossa. Ou seja, o quanto as pessoas se sentem desconfortáveis pela palavra sou rico, vai ser rico, quero ser rico. Então, você que está nos vendo, só vai liberar essa chavinha o dia que você bater no peito e falar, eu sou rico, eu quero ser rico, eu mereço ser rico. Rico, muito dinheiro. Tá, mas muitos aqui já conseguem fazer isso, Dani. Agora vai vir uma coisa mais bizarra que tem. É você conversar com os teus amigos, aqueles que te criticam. É só um teste de constrangimento. Falar, ô fulano, sabe qual que é a minha meta? Fala, minha meta é ser rico. Ô Antônia, sabe a minha meta é ser rica? Ah, aquele tio que recrimina, aquele parente. Quando você conseguir falar isso para as pessoas que mais te constrangem, e você tá legal e tá tudo bem, você tá no caminho. É muito difícil para as pessoas. Elas falam que elas querem ser bem de vida, elas falam que elas querem ganhar mais, elas falam que elas querem 1 milhão. Mas a maioria não consegue falar. Então, por isso que eu comunico muito. Assim, ano após ano, eu tenho aumentado muito essa comunicação, Dani, para que as pessoas entendam que toda vez que eu falar isso, chocar alguma coisa lá dentro, bingo, nós achamos alguma crença limpa.
e depois outra limpa, e assim a prosperidade vai fluindo. Isso faz as pessoas confundirem muito também a ambição com a ganância, né? Sensacional tu falar isso. Ambição é vital, ganância é mortal. Ambição é a ambição do bebê virar luz, né? A ambição do sol de iluminar a gente, a ambição da semente virar árvore. E a ambição da gente ser tudo que nasceu para ser. A gente sem ambição, a gente morre. Agora, a ganância, por que a ganância é mortal? Porque a ganância é fazer tudo que você quer, passando os outros para trás, esquecendo princípios e não está nem aí se alguém vai sofrer ou não. Eu não estou falando do sofrimento que um tio, um primo, alguém tem quando você decide seguir seus sonhos. Também tem gente que sofre. Eu estou falando de passar os outros para trás. Então, pelo amor de Deus, não confundam, gente, ganância com ambição. Se você matar a sua ambição, aos poucos você vai ficar doente. E a ambição é que te faz, uau, eu quero isso, eu quero aquilo agora, eu quero... E assim, a gente aprendeu... É aquilo que você falou, você falou, eu quero ser rico, eu quero ter, eu quero não sei o quê. Isso não... As pessoas falam, nossa, que ganancioso. Isso não é ser ganancioso, né? Isso é ter ambição. Se eu não fosse professor, eu não falaria eu quero ser rico. Eu nunca contei isso para ninguém, primeira vez. Se eu não fosse professor, eu não falaria quero ser rico. Eu falaria a seguinte coisa, Dani, eu quero ser 100% livre, eu quero ser livre, eu quero ser livre. Mas vê como ser livre não... Ah, tá. O que eu entendi que o dinheiro é uma moeda aqui da terceira dimensão, é um fluido vital da terceira dimensão. E as pessoas falam, não, os tesouros que interessam são dos reinos dos céus. Eu acho que sim. Só que tem uma coisa. Você ir ao céu, ao espírito, é o nome que você quiser dar, você tem que sair no final do período de uma encarnação de uma vida em iluminação, ou seja, leve, você tem que fluir. Para você fluir e ir para os tesouros de Deus, Dani, você tem que lidar com a matéria e sair vencedor da matéria. Então, enriquecer é parte da sua missão. Enriquecer, porque enriquecer significa, no termo prosperar, que você está aprendendo a dominar as leis da matéria. E isso é uma das coisas abençoadas na nossa vida. E assim, é difícil porque nós nascemos dentro de um contexto que quanto menos dinheiro as pessoas têm, mais elas se sujeitam. Quando a gente tem menos dinheiro, mais as pessoas se sujeitam, mais há controle. É assim no nosso país, é assim nos outros países. Então, dinheiro dá possibilidade, possibilidade dá poder, poder dá liberdade, liberdade quebra o sistema. Quando você inventa umas férias no meio do nada, você está quebrando o sistema. Quando alguém vem, um cliente quer pagar metade do preço do teu serviço e você está mal de grana, você aceita. E dinheiro quebra o sistema quando você fala, eu não vou pegar não, tá louco, meu preço é esse, eu não estou precisando de você. Então, dinheiro quebra o sistema. E eu vou falar uma coisa muito dura, se você me segue, você já deve ter ouvido falar. Quando a gente trabalha só pelo dinheiro, e trabalhando só pelo dinheiro, o dinheiro está ferrando o nosso corpo, para não falar palavrão aqui, que eu estou me controlando hoje, o nome disso é prostituição. Então, como terapeuta, atendi algumas prostitutas, tudo certo, está tudo bem, só que elas sabiam o que elas estavam fazendo e elas continuavam porque elas viam ganho naquilo. Agora, quando você está estragando o seu corpo pelo dinheiro, fazendo uma coisa que você odeia, você é prostituto. Eu já fui prostituto 10 anos, e quando eu descobri que eu era prostituto, ou muitos de vocês vão descobrir que são prostitutas, vocês começam a mudar. E eu falo com essa linguagem chocante, Dani, porque a gente é prostituto sim. Você está trabalhando com aquilo, estragando o seu corpo, a sua saúde só pelo dinheiro. E isso é ruim. Então as pessoas dizem que os ricos só pensam em dinheiro. É uma mentira que tem. Então eu tenho muitos amigos milionários e eles definitivamente não ficam falando de dinheiro. Eles ficam falando dos sonhos, eles ficam falando dos projetos, eles ficam falando das coisas. Então, né, você sabe disso. Então a gente, quando tem dinheiro, tem liberdade, liberdade dá a possibilidade de você fazer o que gosta e gerar o seu impacto no mundo. Agora, eu vi uma pesquisa muito contraditória, isso tudo, que em primeiro momento eu falei, nossa, que coisa esquisita, e depois eu entendi. Mas uns estudos que apontaram que a riqueza não pode combinar com empatia e compaixão. É uma pesquisa da revista Psychological Science que indicou que quanto menor é a renda da pessoa, mais ela pode ler as expressões faciais dos outros, que é um indicador da empatia. Como que você acha que essa pesquisa se relaciona àquela história de quanto mais você dá, mais você tem? Né? Quando chegam pessoas que têm demais e começam a perder a empatia. Então, o que eu trabalho hoje, eu não estou dizendo que todo rico é uma pessoa linda e perfeita. Existe uma pesquisa mostrando que, por exemplo, integridade. Quanto mais rico a pessoa é, mais íntegra é. Então, dizer que os ricos são desonestos? São.
Os pobres são desonestos? Muito mais. Certo? Então é isso que... os ricos, os pobres contribuem. Sim, os ricos, muito mais. Então não quer dizer que a pessoa rica é perfeita. E sim, tem muita gente rica que usa o dinheiro e faz um monte de caca. Mas tem muita gente pobre que pelo dinheiro faz um monte de caca. Na minha visão, Dani, o que acontece é o seguinte, tanto o dinheiro quanto a falta dele, ele coloca o ego em xeque. E quando quando eu digo ego, meu ego é uma égua, quando o ego é colocado em xeque, é quando você cutucar o traseiro da égua, ela solta um coice. Cada um se comporta de um jeito. Precisaríamos entender essa pesquisa, até se você conseguir mandar para mim, eu adoraria ver, porque precisa entender, e esse é o meu chamado, eu vou te dizer que eu não encontrei ainda na internet, é o chamado do milionário espiritual. Talvez sim, talvez as pessoas pesquisadas sim, talvez uma pessoa quando ela entra no nível de riqueza, ela perca a sensibilidade com o que é pobreza. Sim, eu não duvido isso. Porque cada um tende a achar que o mundo é uma cópia do que ela vê. O que eu vejo, acredito, eu replico. Então o meu mundo é um, Dani, o seu mundo é outro, o mundo da nossa audiência é outro. Cada um cria o seu próprio mundo. Então é por isso que a gente tende a replicar sempre as mesmas dores, doenças, os mesmos ganhos. Por isso que as pessoas dizem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, porque eu vejo, acredito, eu replico. Aí a força das viagens, aí a força dos livros, aí a força das outras coisas que não é o que todo mundo faz, a força do networking, dos grupos, para você quebrar isso. Então, quando você é algo, você tende a pensar que todo mundo é como você. Então, um dos maiores erros que tem é você... trate os outros como gostaria de ser tratado. Isso é um mito. Trate os outros como ele gostaria de ser tratado. Não necessariamente como você gostaria. Então, o que eu vejo, que é o que eu estou fazendo agora, a gente pode entender que há um movimento, pelo menos brasileiro, da gente associar a prosperidade financeira à missão de vida, à essência, a propósito. Quanto mais a pessoa enriquece, mais ela contribui. Quanto mais a pessoa enriquece, mais ela está livre para ser o que ela nasceu para ser. Então, por isso que eu te falei, teremos que ver as bases disso, é bem contraditório. Uma coisa que acontece é quando o rico, e tem que ver que nível de riqueza é esse, né? Quando o rico pega o dinheiro na mão, o dinheiro melhora, multiplica, faz acontecer. Quando um pobre, que mentalidade de pobre, pega um dinheiro na mão, ele vai gastar, ele vai queimar. Então, talvez a escassez, a dor, deixe a pessoa talvez mais observadora. O que eu defendo, e temos conseguido um sucesso maravilhoso nisso, é justamente a prosperidade a partir da consciência espiritual, sem cunho religioso. Não é que não pode ter religião, eu quero dizer que independe de religião. Você acha que essa prosperidade que você fala, então, ela está mais ligada na qualidade de vida até do que o dinheiro? Porque tem muita gente que tem muito dinheiro e continua e está infeliz, né? Ela tem casa... Não, isso não é prosperidade. Isso não é prosperidade. A prosperidade, ela tem que aumentar a sua liberdade. Ela tem que melhorar a pessoa que você é. Lembre-se, para mim, a sua missão é ser feliz. Para mim, a missão espiritual do ser humano é prosperar no sentido amplo dessa expressão que eu expliquei no começo. É mais amigos, mais contribuição, mais felicidade, mais conexão com o seu Deus. A moral da prosperidade é o seguinte, a pessoa faz mais e precisa menos. Ela mais faz, mas ela cada vez se sente mais plena e ela não precisa. Entende? A pessoa, ela tem, mas ela nem quer mais, ela nem precisa, ela não está negando. Então, isso é um conceito de prosperidade. E aí a questão toda é o seguinte, a prosperidade real e duradoura, ela tem o dinheiro que é o fruto. Mas vamos lá, o fruto é uma coisa que veio muito depois. A árvore nasceu, era um lugar lá seco, plantaram uma semente, nasceu a mangueira. Antes da mangueira da manga, passarinho já fazia ninho, as folhas caíam, melhorava a qualidade do solo, as crianças amarravam uma corda para brincar de balanço, a mãe olhava, coçava a cabeça da criancinha debaixo da sombra, o cachorro dormia, já é um ecossistema. Daí começa a dar manga, aí se faz doce de manga, sorvete de manga, caroço de manga, usa para fazer artesanato. Então a prosperidade é isso, é um ecossistema criado. Já o dinheiro é só o fruto. Então, se a pessoa está tendo só o dinheiro, focada só pelo dinheiro, eu concordo que essa pesquisa tenha fundamento. Então, o que nós temos que explicar é um dos conceitos que eu chamo de milionário espiritual. É você estar alinhado com o que você veio fazer aqui na Terra e o dinheiro está na mão.
Porque eu usava muito o termo espiritualidade, espiritualidade. Eu criava uma resistência para determinados grupos, que eu não queria criar essa resistência. E dois, o espiritualista, como eu já fui, de usar umas camisetas meio solta, né, umas coisas assim que eu já fui por muito tempo, sempre vestia de branco. Esse espiritualista, ele fala que o dinheiro não é importante, que o dinheiro não precisa. E aí eu ia lançar meu próximo livro, não tinha dinheiro para lançar, ou eu queria viajar para dar uma palestra, não podia porque tinha que pegar avião, então isso não está certo. Daí eu começo a entender, então por isso que eu agradeço ter ido para o espiritualismo, e depois entender que a gente tem que juntar. E acho que a minha grande chamada, Dani, é justamente a gente ver religião, espiritualidade de um lado e dinheiro, finanças, materialidade do outro. Tem que juntar. E tem que juntar numa nova abordagem. Se a gente não tiver uma nova abordagem, também pode implodir. O que é esse teu novo curso da Maratona da Riqueza? Como é que funciona isso? Excelente. A Maratona da Riqueza é um treinamento. Vou contar a história bem real para você. A gente fez ela a primeira vez em 2017 e surgiu de um grupo que a gente tem que chama Iniciados, que é uma plataforma online de transformação pessoal, que é um portal de autoajuda. Nós temos 5.000 alunos lá e é um grupo muito conectado. E aí, de vez em quando, a gente lançava um desafio, e aí eu falei, vamos fazer um desafio de riqueza? Aí o povo curtiu e eu decidi fazer uma maratona para eles e para outros alunos, e na época foi 1.200 alunos, era pago, e foi um sucesso. Aí um dia a gente estava fazendo uma reunião na gestão lá do Luz da Serra, que a gente sempre tem os nossos planejamentos, nós somos uma escola, entre outras, a gente tem 7 empresas, uma delas é cursos online. E aí a gente estava decidindo como que a gente ia fazer para promover o próximo curso. E vocês já devem ter visto que é muito comum, antes da gente vender um curso, não só eu, quanto muitas pessoas na internet, você vem com uma série de vídeos, vai mostrando para a pessoa, sensibilizando quanto é bom, e no final você oferece para as pessoas comprarem. O meu sócio falou assim, e aquela Maratona da Riqueza, por que a gente não faz ela de graça? Você está louco, Paulo Henrique? Pois é, ela não é boa como vocês falam? É muito boa, a Patrícia disse. Aí ela falou, é bom então, a gente dá de graça, as pessoas se transformam, elas melhoram, elas têm resultado, e aí elas vão querer comprar os nossos outros cursos, vão querer comprar os nossos outros livros. A gente olhou, mas isso é louco, e se não der certo? Ele falou, o risco é nosso. Aí a gente começou a fazer um curso que era pago, ele hoje tem 6 ou 7 dias, é completo. Claro, e daí depois tem outros treinamentos, se a pessoa quiser avançar, esses são pagos. E é maratonadariqueza.com.br, vocês podem se cadastrar, vai ser no final do mês. E ela abrange tudo isso que nós falamos e mais um pouco. Eu e Patrícia que ministramos e nós já estamos indo para a 10ª edição. Mais de 1 milhão de alunos já fizeram esse treinamento, Dani. Eu fico feliz porque eu acho que é um movimento global de mudança de prosperidade, né? Sim. Nossa live está acabando, né? Tem 1 minuto aqui. Eu quero salvar essa live, que eu vou salvar lá no feed para quem não conseguiu acompanhar ela inteira. E eu queria dizer que assim, acho que quando a gente questiona alguma coisa na vida, a gente está abrindo uma série de oportunidades, né, de conhecimento, de engrandecimento, de autoconhecimento. E a gente falando hoje de ser rico, né, de prosperidade, sucesso, abundância, independente do que isso signifique, né, para cada uma das pessoas, acho que a gente tem essa ideia de que a gente tem que mudar e sempre para melhor, né? Porque uma pequena mudança vira grandes mudanças, ainda mais quando a gente tem uma oportunidade de alguém, né, aqui o Bruno, que tem todo esse conhecimento, essa experiência, para poder nos guiar e inspirar a gente, né, para poder a gente prosperar em abundância, que é o que cada um de nós merece, né, enquanto seres humanos. Então, Bruno, muito obrigada de verdade por compartilhar aqui seu conhecimento. Façam esse curso do Bruno. Eu quero fazer também, eu acho fantástico, a gente precisa desse conhecimento para a gente prosperar, é muito importante. É uma oportunidade de ouro, gente. Então, aproveitem essa oportunidade. Vou deixar o Instagram do Bruno lá para vocês pegarem ali dentro todas as informações. E muito obrigada. Foi um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Para mim também foi. Muito obrigado por propor um assunto assim de tanta profundidade. Adorei as suas colocações, seu posicionamento. Deus te abençoe, ilumine você e sua família e que você seja sempre tudo que você nasceu para ser. Que a prosperidade brilhe na sua vida. Vou adorar ter você aqui mais, hein? Vamos sim, pode contar comigo, Dani. Um beijo para você, fica com Deus. Beijo, gente. Boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui.